falar então material didático. O que eu quero dizer quando eu falo de material didático? É só livro? É material cirúrgico? É pinça? Tesoura anatômica? É isso que eu tô falando? Também. O material didático a gente engloba de tudo que é utilizado durante a carreira, durante a graduação e também depois. Mas então eu preciso de tudo isso para alavancar, para poder, tipo assim, melhorar o meu currículo? A resposta é não. Por que não? Existem materiais que realmente são essenciais e você vai precisar durante a graduação, senão você não consegue fazer a sua graduação com êxito. Existem materiais que você pode esperar um pouco para poder ter eles. Então vamos tentar diferenciar esses materiais. Então existem, por exemplo, livros são materiais didáticos, apostilas. Hoje em dia você pode baixar muitos livros, né, por PDF, ter apostilas, algumas são pagas, outras não. Mas é importante saber que isso também faz parte do seu material. Mas a exceção, nós temos materiais que são EPIs. Quer dizer EPI? Equipamento de proteção individual. E quando eu falo em equipamento de proteção individual, eu estou falando, por exemplo, de jaleco, né? O jaleco, né? Aquela indumentária, né? Que é um jaleco branco, né? Que é preciso. E você precisa ter o seu. Então, o nome já diz EPI. Equipamento de proteção individual. Então isso você vai ter que ter. Então você vai ter que dispensar um pouquinho, mas isso não é tão caro do seu financeiro, mas já coloca lá, né? Faz a sua planilhinha. É importante você ter isso porque isso é indispensável para você ter aulas em laboratórios, para você entrar nas clínicas, para você entrar no centro cirúrgico. Você vai precisar de EPI. Junto com as EPIs também tem outros materiais que é importante você ter. Então, luvas são EPIs. Às vezes depende do que você for trabalhar, vai precisar de óculos, né, de proteção individual, pijama cirúrgico, pijama, Selene, pijama. Pijama cirúrgico é aquela roupa, né, que a gente usa para entrar no centro cirúrgico, então ela é somente para o centro cirúrgico, né, para ficar circulando por aí, né. Também tem o macacão, mas Selene, eu não quero trabalhar com grandes animais, eu não quero, o que eu almejo é trabalhar com pequenos, mas você vai precisar de macacão, porque durante a graduação tem disciplinas que você vai utilizar, né, que você vai ter que cursar, que exijam que você tenha macacão. Bota, aquelas botas de borracha também, então tudo isso é equipamento. Então vocês estão vendo que isso que eu estou conversando com vocês são equipamentos de proteção individual. E são equipamentos que você vai ter que ter e esses são pessoais. Então é importante que você os tenha e você vai ter que dispensar, e são equipamentos baratos, né, um pouco do seu financeiro. Então, eu entendo que você possa ter, ou seja, mensalidade da faculdade, ou seja, uma faculdade pública que você esteja pagando para morar fora, pode ser até uma moradia estudantil ou não, mas tudo exige um pouco do financeiro, né? Então é importante você saber que alguns materiais são obrigatórios e você vai ter que dispensar um pouco, né, para tê-los. Existem outros materiais, vamos dizer assim, os materiais cirúrgicos, né? Pinças, tesouras, bisturis, que realmente você também vai ter que prover deles. Mas não será desde o início. Então você vai vendo que aos poucos você vai criando esse vínculo de realmente o que eu preciso realmente ter e o que eu vou ao longo da graduação, né, ao longo da sua vida acadêmica, você vai podendo adquirir. É importante que você tenha uma ideia de quanto é que você vai ter que dispensar do seu financeiro obrigatoriamente, né, desses materiais e quanto você pode só no futuro. Por que eu tô falando só no futuro? Porque às vezes você entra na faculdade falando assim, eu quero ser cirurgião. Vou comprar os melhores equipamentos que eu quero ser cirurgião. Mas o cirurgião, vamos dar um exemplo, de pequenos animais, em que área você quer ser cirurgião? Você quer fazer cirurgia do quê? De ortopedia, por exemplo, ou de tecidos moles? Quando eu falo tecidos moles, músculo, víscera, sei lá, estômago, intestino, os materiais são todos diferentes. E os materiais não são baratos, eles têm um custo, às vezes tem até um alto custo, né? Então, é importante você ter uma ideia que, por mais que você queira ser cirurgião desde o início da faculdade, existem especialidades dentro da cirurgia. Então, será que realmente você precisa tê-los desde o início? Tá? Então é lá pro final da graduação que você vai ter uma ideia mais ou menos, né, de que área você
né, quer exatamente seguir, né? Então é cirurgia, a cirurgia é a grande área, é espécie, é cachorro, mas qual pequena área dentro da cirurgia você quer seguir? E não tô falando só de cirurgia, existem outros equipamentos, tá? Então, por exemplo, os alunos que gostam muito de reprodução, então eles querem ter um ultrassom. O ultrassom tem o seu custo, é um equipamento que é um material de alto custo, tá? Então, durante a graduação, você consegue usar o aparelho da sua universidade, o aparelho da sua faculdade, ou emprestado de alguém, ou de algum veterinário que você faça estágio. Então, não é necessário que você tenha, né, todo este material durante a sua vida acadêmica para que você possa ter um bom currículo. Então dá para dividir e dá para entender quando é que você precisa abrir mão da sua parte, do seu aporte financeiro para ter este material. E existem outros materiais que são extremamente importantes. Então, por exemplo, a gente está falando muito de espécie, mas vamos esquecer as espécies. Você quer trabalhar com laboratório clínico, laboratório que faz análises clínicas. Então tem máquina de hemograma, tem máquina de leucograma, tem microscópio, tem máquina de contagem de plaquetas. Olha quantas coisas que eu estou falando para vocês. E isto é caro. Isto dispensa um aporte financeiro. Então, é bom o que é você ter uma ideia do que você possa querer utilizar pós-graduação para você ter uma ideia de quanto isso vai custar.